Sejam bem-vindos a uma atividade que é hoje mais fundamental do que há 100 anos atrás, quando ela começou. O cineclubismo começou no mundo em 1920 e ele começou justamente para tentar oferecer àqueles que gostam de cinema, àqueles que gostam de pensar, àqueles que gostam de se divertir, uma alternativa a um conjunto de filmes que começou a não mais poder circular amplamente pelo que se chamava de mercado no século passado, e hoje eventualmente a gente chama muito mais de plataformas do que de mercado, embora muitas delas sejam comerciais. Mas hoje, mais do que há 100 anos atrás, a possibilidade de acesso a esses filmes é ainda mais precária, por incrível que pareça, apesar de toda a tecnologia digital que nos rodeia. Hoje a dependência é muito maior das pessoas que tomam a iniciativa de levar esses filmes a um público mais amplo do que dos meios que estão à disposição para que isso eventualmente circule. E a essa altura a gente tem 30, 40 anos de internet, uns 25 anos de web, pouco mais de 10 anos de Google, YouTube, Facebook. Mas esses 10 anos criaram uma selva muito maior do que toda a nossa galáxia. Encontrar as coisas ali dentro se tornou uma tarefa muito, muito, muito difícil. E voltamos ao fator humano como fator decisivo. Então a garra com que eles levam o trabalho deles é absolutamente exemplar e necessária. E para um país como o Brasil, acho que hoje, mais do que nunca, conversar, e aqui é uma conversa, não é aula, pelo amor de Deus, eu odeio essa imagem de professor, essa conversa é mais do que necessária para poder simplesmente, em primeiro lugar, pensar, em segundo lugar, começar a vislumbrar alternativas a um mundo que está se tornando cada vez mais feio e, eventualmente, encontrar coisas que sejam ricas em variados sentidos, como, eventualmente, um filme como o que a gente vai assistir, que é o terceiro longa do Arthur Tuoto, que é um cineasta, talvez eu não devesse mais usar essa palavra, é um artista audiovisual paranaense, na medida em que ele faz audiovisual para muitas plataformas, não faz mais para uma única plataforma. Os filmes dele, obviamente, são exibidos em salas escuras, mas também são exibidos na web, também são exibidos em museus, galerias, etc. Ele às vezes denomina suas obras de vídeo-ensaios, às vezes ele se autodenomina vídeo-artista, enfim. Estamos numa época em que não há mais uma precisão, não há mais uma definição tão clara quanto ao que seja audiovisual, muito menos cinema, quanto ao que seja aquele que se dispõe a trabalhar com imagens em movimento, que é a matéria-prima do audiovisual. E, sobretudo, um cineasta, vou me permitir ficar no velho mundo de onde eu vim, que é o cinema, com essa palavra. O Tuoto é um cineasta que encampou radicalmente todo um conjunto de novas possibilidades que esse instrumento, que a gente chama genericamente de digital é a câmera, a internet, é um monte de coisa, ele incorporou isso com uma nova forma, uma nova possibilidade, uma nova estratégia e um novo resultado artístico a ser oferecido agora a um público que eventualmente nem ele mesmo sabe bem qual é. Se ele posta um vídeo ou um filme dele na web, eventualmente isso vai alcançar pessoas do outro lado do mundo e ele talvez nem tenha um feedback nesse sentido. Mas enfim, hoje em dia você tem essa perspectiva, esse espectro, essa possibilidade, e mais do que isso, ele leva isso tão longe que ele desmonta completamente o antigo esquema de criação que implicava você ter uma infraestrutura de equipamentos, uma equipe, recursos, eventualmente você precisava de estúdio, isso e aquilo, e ele reduz tudo isso simplesmente a ele mesmo. Ele, por exemplo, é um cineasta que não impunha uma câmera. Hoje você pode fazer cinema sem isso aqui. Isso não é mais necessário. Você pode trabalhar a partir de tudo que se acumulou ao longo desses 120 e tantos anos de história do cinema
que eventualmente a gente chama de arquivo, de memória, de imagens acumuladas, de bancos de imagens, etc. Você pode pegar tudo isso e trabalhar, retrabalhar, explorar, combinar, recombinar, estabelecer relações que não haviam sido pensadas para aqueles sons e aquelas imagens que foram às vezes gravados por motivos triviais. Pode ser um batizado, eventualmente pode ser alguma coisa mais solene, uma inauguração, uma posse, etc. Mas enfim, os motivos originais não importam mais tanto. O que importa é que aquilo carrega uma potencialidade como elemento de criação que um cineasta como o Tuotto não só explora, mas leva também às últimas consequências. Ele é um cineasta que trabalha literalmente no computador, que busca imagens na web, na rede mundial de computadores, e explora as possibilidades de novos sentidos a partir do que ele encontra, a partir do que ele explora, a partir do que ele estabelece ali como uma espécie de marco de partida. Que pode ser uma questão, como a que o Guilherme falou, que é uma questão aparentemente mais científica, qual é a razão de ser do Estado a essa altura do campeonato, a essa altura da história. Pode ser simplesmente você fazer um filme de ficção. Antigamente se fazia um filme de ficção, roteiro, atores, luzes, estúdio, etc. Você fazia um filme de ficção, uma adaptação literária com a imagem de arquivo. Ele já fez isso, é o segundo longa-metragem dele, chamado Carnívora. Então, você abre uma nova forma de expressão, uma nova forma de arte, uma nova forma de conexão com o público, alargando aí as possibilidades de trabalho e de compreensão do mundo a partir do que hoje é um grande acervo de imagens das mais variadas fontes, o cinema, a televisão, os filmes privados, particulares, amadores, caseiros, etc. Tudo isso permite uma geração nova, vou me permitir novamente restringir, dentro da história do cinema, que é essa geração que a gente chama simplesmente de cineastas sem câmera. Tem um nome internacional muito famoso, que é um húngaro, Peter Forgách, e ele só trabalha com filmes familiares de famílias judaicas húngaras no entreguerras do século XX, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então ele pega esses filmes e trabalha sobre esses filmes. Ou, aqui no Brasil, um dos maiores nomes, se não o maior nome nesse sentido, é o próprio Tuotto, que começou com pequenos curtas, pequenos ensaios, mas já tem em seu currículo, em sua filmografia, 3 longas-metragens em que ele trabalha a partir dessa premissa. A gente vai ver o filme e depois a gente conversa sobre uma série de questões e sobre essa estratégia de criação que ele traz à tona aí de uma forma muito eloquente dentro do panorama cinematográfico brasileiro. Vamos lá. Conversa sobre esse filme. Gui, fala um pouco sobre a recepção desse filme da mostra. Foi similar a essa, já que metade vai embora. E é isso. A gente não tem um compromisso nosso com o filme, né? Mas fala um pouco sobre a escolha do filme e tal. O Arthur Tuotto, ele já participou da mostra com diversos curtas, né? E é sempre essa mesma linha. O cinema é uma pesquisa dele, muito própria. E a gente se identifica, a gente gosta, a gente acha que tem muitos mistérios, né? É um filme bem controverso, né? A obra dele é muito controversa, né? Não é para agradar, é uma outra postura, uma outra vontade. Ele está numa pesquisa já de alguns anos com relação também, imagino, né? Não só a questão que esse filme fala um pouco, né? Do Estado, do papel do Estado, a violência do Estado, né? Por que as pessoas muitas vezes vão para as ruas serem violentas? Porque o Estado é muito mais violento do que... É uma resposta, né? E a violência gera violência. E óbvio, né? Então,
e a questão do estatuto da imagem, né? O que está em jogo, né? Qual o poder da imagem, né? O filme termina falando, as palavras não valem nada, né? Aonde que está o poder que as imagens têm, né? O significado que ela tem para cada pessoa é diferente, o poder que ela tem, e o audiovisual, em princípio, a gente gosta de trabalhar esse tipo de fenômeno, né? Por que alguns filmes chocam e outros filmes dão sono, outros excitam. Então, esse filme eu acho que trabalha muito essas questões, entre outras, né? Não tem uma narrativa convencional, ele é muito feito com imagens do mundo, né? Estão soltas aí no mundo também, né? E como que ele encontrou uma linha, né, para desenvolver essas ideias dele, é uma coisa muito pessoal, muito própria dele, né, do diretor, do autor, do artista, né? E tem méritos e tem questionamentos, né? Não é algo fácil. A proposta não é essa. A proposta dele é levar a gente a caminhos de perplexidade, né? Muitas vezes, eu acho. A gente ficou também muito chocado com esse filme e acha que ele diz muito sobre o mundo atual, né? Sobre o que está acontecendo nessas relações de poder, né? Principalmente. Então, a gente achou que ele era muito significante, por isso a gente premiou esse filme. E ele fez parte dessa ação Cineclubes Livres, né? São 2 longas. Esse que a gente passou mês passado, né? Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação, que é um filme ficção, aí 5 historinhas, né? E que também metade da sala foi embora. E curtas. Mês passado a gente passou alguns curtas brasileiros, feitos no Brasil, e semana que vem vamos passar filmes da Mundo Livre, né? São filmes feitos fora do Brasil, por brasileiros. E é isso, né? Não é... Esse tipo de filme não tem aspecto comercial, né? É um aspecto... São outros interesses, né, que ele tem, que ele levanta, né? E que a gente gosta. A curadoria da mostra costuma gostar muito de filmes com essa pegada, que usam imagens de arquivo, né, que trabalham memória, trabalham... E é muito particular, é uma pesquisa muito particular do diretor, né, que a gente já acompanha há algum tempo, não é... Mas o mestre está aqui para nos fazer pensar, né, e descobrir outros caminhos aí, que não só... Essa linguagem contemporânea. Eu não vou responder nada. Não, você fala assim, ele não tem narrativa, ele acaba assumindo um dispositivo até meio repetitivo, né? Essa coisa da cartela, a gente vê certos ciclos dentro do filme. Ele tem uma lógica. O próprio nome, né? Não me fale sobre recomeços. Já tem um ciclo aí, né? Já tem uma contradição ambulante, né? E está o tempo inteiro falando, né? Está sempre voltando, né? É cíclico, né? Essa questão também, né? Das relações das pessoas, dos afetos e da violência presente em quase todo o filme, né? Seja no sangue escorrendo na cara de alguém, seja num olhar, né? Ou num movimento. E muito do que você falou ontem, anteontem, várias referências nesse filme, né, que a gente vê. Inclusive uma muito interessante ontem do filme do Pizzini, né, da mulher que vai contra o fluxo. Né, a gente viu muito algo similar aqui. Deixa eu fazer uma sugestão a vocês, porque vocês não chegam mais para frente, conversar de forma mais íntima. Fale sobre recomeços, mas tudo é de alguma maneira muito novo, muito fresco, muito imediato, muito
ainda não definido, se é que em algum momento aí à frente vai ser. E uma relação que se possa ter com um filme como esse, com esse tipo de cinema, é sempre uma relação de aproximação. Ele pergunta, na verdade não pergunta, se apropria de sons e imagens de muitas obras, centenas delas, e usa ali, no final, a voz do Jardel Filho, no Terra em Transe, um pouco, colocando um pouco, se perguntando se as palavras são inúteis. Eu perguntaria a vocês se as imagens são inúteis, se as imagens e os sons são inúteis, se a própria proposta do todo é inútil, na medida em que se o poeta, mais de 50 anos atrás, se perguntava sobre a possibilidade da linguagem verbal dar conta do mundo, e ele chegava à conclusão de que não dá para pôr em palavras todos os sentimentos do mundo, e, sobretudo, todas as contradições do mundo. 50 e tantos anos depois, talvez a gente possa se perguntar, após essa explosão absolutamente colossal de imagens, se as imagens dão conta de alguma coisa, se os sons, que em geral estão associados a essas imagens, dão conta de alguma coisa ou não. Não é fácil responder essa pergunta, e eventualmente a resposta é sobretudo um sentimento, como o sentimento do poeta. Para ele não dão conta, ponto. Não se pode prosseguir daí. Por outro lado, em vez de tentar responder uma pergunta como essa, talvez a gente possa simplesmente colocar algumas outras imagens a partir do próprio filme e perceber aí um certo movimento interno da obra, no sentido não de responder propriamente, mas de reagir a um determinado estado de coisas e, sobretudo, de reagir a um momento muito definido, que são aí, para o Brasil, talvez, os últimos 5 anos, para o mundo, talvez, aí, os últimos 15 anos. De reagir àquilo que foi conhecido na década passada como Primavera Árabe, e que, como um movimento que é um grande pavio, se alastrou o mundo afora, atingiu o Brasil ali, em 2013, de uma forma mais clara, mais direta, embora, a rigor, ações de reação no Brasil, elas têm um caráter contínuo desde pelo menos 2005. 2013 é uma eclosão muito mais visível, mas aquilo que aconteceu em 2013 já vinha acontecendo de uma forma aparentemente não visível desde a década passada. Então, de alguma maneira, o filme todo reage a esse estado de coisas e procura, não propriamente uma resposta direta, uma explicação, não é da ordem da razão, e nisso o filme é muito claro, a razão não dá mais conta de nada, não vai conseguir dar mais conta de nada, mas é possível reagir, e reagir sobretudo emocionalmente, e aí é preciso ter muito claro de que esse é um filme e é um cineasta que se filia a uma ideia de intelecto que não é a da razão kantiana lá do século XVIII, mas é a ideia de que o intelecto se manifesta sobretudo através da emoção, é a emoção que constrói a apreensão do mundo, é a emoção que constrói o nosso conhecimento do mundo, é a emoção que inclusive constrói a nossa reação ao mundo. Então ele é um filme de muitas palavras, mas não é um filme que tenta de alguma maneira responder claramente, utilizando a linguagem verbal e sobretudo uma certa tradição principalmente filosófica. Ele não usa essa estratégia e, na verdade, ele a condena
claramente no momento que ele diz que o filósofo não dá mais conta de nada e que a filosofia, no fundo, é uma ilusão. Nesse sentido, o filme tem muitas possibilidades de aproximação aí, e muitas possibilidades de entrar nele por uma porta ou por outra, por uma imagem ou por outra, por um som ou por outro, por uma palavra ou por outra, por uma cor ou por outra, por um movimento ou por outro, por um corte ou por outro. E essas múltiplas possibilidades, eventualmente, inclusive, dão conta aí de um certo estado de coisas contemporânea, que é essa sensação de que a gente está soterrado praticamente por tudo, por milhares de imagens, milhares de sons, milhares de acontecimentos, por um mundo que fala sempre em bilhões, trilhões, quatrilhões, etc. Por uma dimensão de vida que hoje nos escapa completamente, na medida em que a conexão que temos com o mundo literalmente nos leva eventualmente até ao espaço. Mas, restringindo aí essa gama enorme de possibilidades, a gente pega algumas só para começar a pensar, e vocês também podem contribuir com, digamos assim, essa reflexão livre, trazendo as impressões e as percepções de vocês, o que chamou a atenção de vocês, etc. E a gente tentar chegar aí a algumas, não sei se questões, mas alguns pontos aí para eventualmente talvez apreciar melhor o filme e talvez partindo do filme lidar melhor aí com o mundo. O filme, ao tentar reagir a essa situação aí do século XXI, que eventualmente a gente pode restringir uma ideia de que por que as pessoas se revoltam, de onde vem essa revolta, a que é dirigida essa revolta. O filme, ele quase no seu final, diz que a revolta é sempre algo momentâneo. É uma das cartelas que ele põe uma frase ali, como se fosse uma legenda, traduzindo ali a fala de alguém, na verdade a fala de um trecho de filme, quase sempre, eventualmente remetendo a alguns autores. E se diz que a revolta é momentânea. E nisso o filme coincide com a mesma perspectiva apresentada por um outro filme, lançado este ano, do ano passado, mas do João Moreira Salles, que se coloca aparentemente de forma mais convencional, como um documentário baseado em imagens de arquivo, ou seja, no fundo tem, em princípio, a mesma estratégia do outro. São dois filmes que vão buscar em imagens do passado, as mais variadas, uma, não sei se resposta, mas uma tentativa de compreensão de uma certa origem da revolta. E nesse sentido, os dois filmes reagem a esse momento brasileiro atual, tentando aí, ainda de uma forma muito tateante, ainda no meio da escuridão, chegar próximo aí de uma primeira compreensão, não é uma primeira resposta, é uma primeira compreensão, é uma primeira colocação de termos para uma possível pergunta, para uma possível resposta lá na frente, e ambos vão afirmar exatamente a mesma coisa. A revolta, ela é um momento, ela não é um processo, portanto a revolta, ela não é um dado histórico, ela está para além e está por sobre a história, ela não é a história é alguma outra coisa, história com H maiúsculo. E nesse sentido, inclusive, eventualmente o que você tem no momento da revolta são seres anônimos, seres absolutamente anônimos e desconectados de um processo histórico mais amplo, ainda que você possa circunscrever esse processo histórico a um momento determinado no tempo. E, novamente, os dois filmes fazem o mesmo movimento de identificação sobre qual é esse momento. E os dois filmes se aproximam muito dos anos 60. Se aproximam mais especificamente do maio de 68.
E os dois filmes utilizam muito referências dessa época. No caso aqui do filme do Tuoto, principalmente o Terra em Trânsito, o filme Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. É, digamos assim, o esteio maior, o eixo maior, o diálogo maior que ele estabelece com esse passado dentro do filme do Tuoto. E de vários questionamentos que o Glauber colocou poeticamente lá na boca do poeta, jornalista e ativista Paulo Martins, que é o personagem do Jardel Filho, ressoam muito fortemente, talvez mais hoje do que lá em 1967. Mas antes de chegar, vamos assim, a essa possível relação com um momento de recomeço, recomeço da revolta, uma revolta que estaria colocada na mesma perspectiva lá nos anos 60, a gente talvez deva voltar a essa indagação. As imagens são inúteis. O filme do Tuoto, ele começa com uma questão sempre crucial dentro do universo do cinema e do audiovisual, e uma questão que ele mesmo diz que não tem solução, ou a solução sempre está além ou aquém, mas nunca a solução é uma resposta precisa, direta, definitiva, que é a questão do real e a relação que as imagens têm com o real. Não só num sentido eventualmente documental, de registro da realidade, mas no sentido mais amplo possível que se possa dar a essa indagação. E aí eu vou, em vez de pegar as imagens que a gente considera mais jornalísticas, ou mais televisivas, ou mais documentais, eu vou pegar um conjunto de imagens que ele também usa muito fortemente, reiterativamente, que são os filmes do João Ford, que são aqueles, ele pega sobretudo os westerns, que o João Ford fez lá entre o final dos anos 30 e os anos 60, entre o Tempo das Diligências e o Crepúsculo de uma Raça. Ambos os filmes estão no filme do Tuoto. E a gente pode se fazer essa pergunta sobre o que é os filmes do João Ford. De que tratam esses westerns? Num primeiro momento alguém diria, bom, tratam da história dos Estados Unidos, no século XIX principalmente. Tratam da história da ação, sobretudo, do exército dos Estados Unidos, sobretudo do exército do Norte, já que alguns dos filmes de João Ford tratam da Guerra Civil americana, e, de alguma maneira, ali, constroem uma imagem mítica dessa história. E aí a gente pode se perguntar, é isso mesmo? No primeiro momento, talvez a gente pudesse apreender esses filmes como tal. Mas se a gente perguntasse para o João Ford, ele diria que não. E se a gente olhasse com cuidado para os filmes de João Ford, para as imagens dos filmes de João Ford, saberia que não. Eu não vou falar de todos, vou pegar um, que é lá o Legião de Heróis, e aparece uma cena aqui do Legião de Heróis, que é uma dança, soldados dançando ali no salão. Henry Fonda primeiro, depois o Victor McLaglen, etc. O que essa cena nos apresenta? Ela nos apresenta o credo profundo do João Ford sobre uma iniquidade. Qual é a iniquidade? O fato de que a nação americana, a nação estadunidense, rejeitava profundamente os imigrantes. Em particular, rejeitava assim, o povo ao qual o João Ford se unia, sobretudo culturalmente e espiritualmente, que é a Irlanda. Esse filme é sobre irlandeses e como irlandeses são rejeitados completamente dentro do novo mundo, do novo país, dentro dos Estados Unidos.
Aquela dança não é uma dança americana, é uma dança irlandesa. O nome dos soldados não é um nome típico, digamos assim, dos fundadores, dos peregrinos, dos puritanos que constituíram a América. São todos nomes irlandeses. O comportamento corporal, cênico, enfim, situacional desses soldados do exército dos Estados Unidos não tem nada a ver com a cultura dos Estados Unidos. Tudo está relacionado com a cultura irlandesa. O filme é uma expressão radical e direta. O filme é como que uma defesa dessa condição, desse estado de ser. O filme, inclusive, teve enormes problemas com a censura, e o John Ford, inclusive, teve que apelar ao chefe maior da censura e jogou duro. Escreveu uma carta para o Joseph Brin e disse: meu colega irlandês, dessa vez você vai ter que fechar os olhos, deixar esse filme passar em prol da nossa causa. E o Joseph Brin fechou os olhos e deixou o filme passar na censura, porque isto era passível de censura. Representar uma outra cultura que não, eventualmente, ali uma certa ideia de cultura americana, era radicalmente rejeitado pela censura que vigorava no país naquele momento e, sobretudo, sobre Hollywood. Então, que imagens vemos? Como vemos as imagens? O filme do Tuoto não é um filme tão simples assim, porque, de um lado, ele obviamente desconfia das imagens, se pergunta sobre a natureza delas, se pergunta se elas correspondem à realidade ou não. E, por outro lado, ele sabe que existe uma elaboração dessas imagens que, eventualmente, vai buscar ali um outro sentido, uma outra finalidade, vai expor ali, eventualmente, um outro desejo. E isso que eu apontei pontualmente, uma coisa que é até razoavelmente consagrada dentro da história do cinema. Pode falar. Não, Pedro, era só para acender todas as arandelas para melhorar a imagem. Vai lá. Obrigado. Desculpa. Não, imagina. Eventualmente a gente pode estender a muitas outras imagens do filme. Às vezes imagens que aparentemente são colhidas meio ao acaso, como as imagens que iniciam e terminam o filme, aquelas pessoas que ficam nuas ali, são obrigadas a deitar, a caminhar como cachorros, etc. De onde que é aquela? Acho que é Abu Ghraib. Abu Ghraib. Ou Eu não saberia dizer exatamente qual. Eu sobre Abu Ghraib e me lembrou muito Abu Ghraib. E a mim me lembrou uma outra coisa. Me lembra o último filme do Pasolini. Saló. Os Últimos Dias de Saló. Que tem uma cena que não é exatamente a mesma, mas tem a mesma situação. E o filme do Pasolini é um daqueles filmes radicalmente apocalípticos, sobretudo para um sujeito que tinha vivido os anos 60, que tinha vivido em 68, que procurou dar respostas a 68, cujas respostas eram as mais terríveis e as mais desesperançadas possíveis, e que chega num filme que para muitos é o beco sem saída da história do cinema, uma página ainda não reaberta para onde você levar aí a civilização ocidental ou a civilização mundial. Pasolini dizia: não tem jeito, acabou, fim de papo. E é interessante que isso foi tão chocante na época que um dos primeiros a reagir à posição do Pasolini foi o Glauber. Ele faz o Idade da Terra reagindo à posição pasoliniana, e a resposta glauberiana é uma resposta religiosa. Ele faz um filme sobre 5 Cristos, que é o Idade da Terra. E a resposta da maior parte dos cineastas da geração dos anos 60 vai ser uma resposta religiosa, espiritual. Seja um Godard, o Salomari, seja um Tarkovsky, o Sacrifício, seja um Scorsese, a Última Tentação de Cristo. Nenhum deles aguenta o tranco.
nenhum deles aguenta a realidade. Nenhum deles sabe responder ao 68. E de alguma maneira talvez a gente possa ter essa percepção hoje em dia. Será que sabemos responder a 2005, 2008, 2013? Aparentemente não. Mas é curioso que o Totto não coloque o Pasolini, ele não usa o Pasolini, mas use essa imagem para abrir e fechar, que é a imagem da extrema degradação do homem, que é a imagem que o Pasolini usa, e se pergunte ali sobre o estatuto, o caráter das imagens, se pergunte ali o que elas significam de fato, ou mais do que significam, o que elas carregam de fato. Esse exame no filme do Totto, ele não é um exame direto, preciso, claro, ele é um exame que está ali andando no meio da selva, meio perdido, mas ele aparentemente parece fixar um momento inaugural para tudo isso, que teria a ver, por exemplo, com o Abu Ghraib, que é lá o 11 de setembro. Ele inclusive usa uma imagem mais metafórica, né, das torres digitalmente caindo. E esse momento ele é um momento muito importante, não só pelo impacto imediato que ele teve na aurora do século XXI, mas por questões que ele carrega. Uma delas tem a ver com o Estatuto da Imagem. E uma das reflexões mais interessantes sobre o 11 de setembro vem de uma pesquisadora da história da Igreja Católica, que é a Marie-José Mondzan. E a Marie-José, ela escreveu um artigo sobre o 11 de setembro, e particularmente sobre a transmissão do 11 de setembro. O 11 de setembro é pré-Google, pré-Facebook, pré-tudo isso aí. Mas já é um momento em que, sobretudo, Bin Laden acredita que assim, aquele ataque, aquela ação, aquela situação vai ser propagada imediatamente mundo afora pelo audiovisual. Ele já acredita piamente que ali em 2001, em volta do World Trade Center, terão dezenas, centenas, talvez milhares de câmeras ligadas que vão transmitir ao vivo e online aquilo que de fato aconteceu. Eu vi ao vivo naquele momento. E isso vai ter a repercussão política necessária. O que ele está pegando, trabalhando, no fundo retomando aí? Uma velha querela que a Mondzan estudou e retomou, que é uma querela do século VII. É aquela querela entre os iconólogos, ou seja, aqueles padres da igreja que defendiam o uso das imagens para representar Deus, o Cristo, a paixão e tudo que de alguma maneira simbolizava o catolicismo, e os iconoclastas, que são absolutamente contrários a qualquer tipo de representação, sobretudo visual, do universo religioso que a Igreja Católica encarnava ali àquela altura. E foi uma grande batalha, uma batalha sobretudo filosófica, e quem ganhou a batalha foram os iconólogos, ou seja, aqueles que defendiam o uso da imagem como uma forma de evangelizar o mundo, uma forma de propagar assim, o pensamento e a teologia cristã no mundo afora. Alguns diriam como uma forma de levar a ideologia cristã para o resto do mundo. Ela vai dizer, isso vai ter uma consequência extraordinária para a história humana. No sentido de que você vai passar a acreditar que a imagem encarna. A encarnação é um dos dogmas mais importantes da teologia cristã, e dentro da vertente católica, depois será contestado, no cisma protestante, etc. Mas dentro da vertente católica, sobretudo, é a imagem que vai encarnar a própria ideia de Deus. E nisso a Renascença e os Michelangelos da vida são absolutamente extraordinários. E essa é a nossa herança, inclusive, sobretudo visual.
Onde é que o cinema se insere nisso? Aí eu vou dar um salto para passar para uma outra ideia. Em alguns momentos aí, tu usa os Lumière. Usa o textinho lá da chegada do trem, uma placa lá, o sortie de Zine, que é a saída da fábrica, etc. Tem uma outra remissão aos Lumière, que são miticamente a origem do cinema. Ele não usa um filme-chave dentro da filmografia do Lumière que vai propor essa questão, esse sentido e essa função para o cinema. Ou seja, vai emprestar ao cinema uma função religiosa, que é o famoso almoço do bebê, que é ali o Auguste Lumière, sua mulher e seu bebê recém-nascido, eles estão dando papinha ali para o bebê, em primeiro plano, mas um cronista anônimo, ali no final do século XIX, escreveu que o filme importava mesmo porque a árvore balançava lá no fundo. E ao registrar a árvore balançando, você registrava alguma coisa que não era visível de maneira nenhuma. O Toto referencia esse elemento, que é o vento. E ao apreender o vento num registro fílmico, para esse cronista, você mais do que estava demonstrando a existência do vento, você estaria demonstrando a existência de Deus, aquilo que é invisível. Então, o cinema é transformado numa dimensão espiritual, e essa dimensão espiritual, que eventualmente a gente pode associar também a uma certa ideia de utopia, não a utopia proposta pelo Moros, mas uma outra dimensão da utopia, que é a benjaminiana, é o reencontro com Deus ao final. Essa remissão e essa relação vão se estabelecer ali, a partir desse filme do Lumière, e vão se espraiar ao longo da história do cinema. Vão ganhar aí, assim, uma materialização extraordinária, no sentido que a utopia ganhou no momento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa diz, fim ao cabo, que você será feliz no fim. Uma das coisas mais curiosas que Hollywood introduziu no cinema foi a palavra fim, the end. Isso não tinha. A maior parte das outras cinematografias não utilizava essa palavra. Quem vai utilizar sistematicamente a palavra the end, e o the end quase sempre coincide com o triunfo final do casal, que sorridente olha lá para a paisagem, para o horizonte e simplesmente se acalma dizendo, agora eu sei que eu vou chegar ali no paraíso, na plenitude, em Deus, e vou ser feliz para sempre. E aí tem muitos filmes que inclusive escrevem, e foram felizes para sempre. Para muitos estudiosos do cinema, Hollywood sempre propôs a utopia aos seus espectadores, aos seus consumidores, aos seus clientes. Então, quando Godard e companhia vão dizer que Hollywood era escapista, esse escapismo é um produto só, a utopia. Hollywood oferecia essa utopia como, eventualmente, um retorno daquela jornada dura de trabalho, com uma perspectiva à frente, ou seja, no futuro, para as dificuldades do cotidiano para a maior parte da população, uma perspectiva mais ampla para a própria sociedade, para a própria cultura, de que tudo aquilo tinha um sentido, porque tinha um fim, tinha uma finalidade, ia chegar em algum lugar, que era essa plenitude. Uma das questões que surge com o Maio de 68 é a consciência de que ela não existe. E uma das indagações que se fazem hoje, do ponto de vista histórico, de fato, as revoltas de 68 não levam a lugar nenhum, e aí parênteses, principalmente na Europa. Se a gente considerar a América Latina, é outra história. Mas principalmente na Europa,
elas se esgotam em si mesmas. Porque ali já não se acredita mais que a revolta vá transformar. E nesse sentido, tanto o filme do Tuoto quanto o filme do João Moreira Salles assinam embaixo essa tese. Eles foram bastante criticados por essa tese, que é uma tese que muitos consideram, no mínimo, conservadora, para não dizer reacionária. Então não vale a pena lutar. É uma questão difícil de ser levada, é uma questão difícil de ser trabalhada, de ser eventualmente respondida, na medida em que a luta política ela existe desde sempre, desde que o homem é homem. E a luta política ela é sempre a luta política, em princípio, por alguma coisa que seja um mundo melhor. Ainda que se saiba que não existe isso de forma plena, mas sim de forma perene. A luta é perene. Mas, na tentativa de responder, não por toda a história do homem, mas por esse momento imediato, o Tuoto, assim como o João Moreira Salles, circunscrevem isso a uma realidade basicamente do século XXI, por isso o 11 de setembro, circunscrevem isso à falência de um movimento anterior, e no filme do Tuoto essa falência do movimento anterior é visto menos pelo lado estritamente político. O filme de João Moreira Salles é essencialmente sobre a política, e no filme dele é sobretudo a arte. O Tuoto vai ver essa situação através da falência da arte, da falência eventualmente de uma arte específica que ele inclusive redefine ou redimensiona, que é a arte moderna. Ao contrário da maior parte das definições da arte moderna, com uma arte extremamente racionalista, ele aqui diz, mas e se considerássemos a arte moderna algo de uma outra dimensão, de uma dimensão espiritual? E quando ele coloca isso como uma indagação, porque o normal não é pensar o modernismo, a arte moderna do século XX, por essa dimensão. Na maior parte dos artistas não existe essa dimensão. São artistas que trabalham lá a Bauhaus como uma aplicação da razão sobre o mundo e, digamos assim, essa razão resolveria os problemas e instituiria aí, eventualmente, esse mundo melhor. Nesse sentido, eventualmente, vocês podem dizer até que o Tuoto faz uma aposta. Será que, se não retomássemos essa arte falida, que é a arte moderna, dentro dessa outra perspectiva, não teríamos aí um eventual recomeço? Essa ideia do recomeço, ela é uma ideia, ao mesmo tempo, muito sugestiva, mas muito problemática. Significa que o que ele não quer é o passado. Não quer a herança do passado. Eventualmente, se só se pode trabalhar a essa altura, não mais com a ideia pura, aquela que projeta um mundo à frente, mas com aquela ideia, de alguma maneira, maculada, que é a ideia que já foi tentada, ou foi proposta, ou foi minimamente pensada no passado, ele quer que essa ideia do passado seja redefinida. Não quer que ela seja simplesmente retomada enquanto tal. Então, uma sutil mudança de estratégia, eventualmente de direção, e essa sutil mudança pode vir a fazer a diferença. Mas, onde estaria de fato a arte em meio a tudo isso? E aí o filme não responde, inclusive porque, eventualmente, ele parece ser simpático, por exemplo, aquele pichador que invade ali a galeria e começa a pichar ali aquele painel com um quadro ao lado e tal, e os defensores da arte vão lá e sai daqui, não pode, isso é absurdo e tal, não sei o quê. Ou, eventualmente, ele também parece ser muito simpático ao fato de que um vaso supostamente de $1 milhão é quebrado com uma coisa qualquer, como a gente quebra copo em casa. Então, de fato,
Não há diferença entre o vaso e o copo como objetos do mundo. Essa construção de que aquele vaso vale 1 milhão é uma outra coisa. E ele parece estar do lado do sujeito que simplesmente deixa aquele negócio cair. Ou seja, ele está do lado, eventualmente, daqueles que defendem a ideia de que a arte de fato acabou. De que uma certa concepção de arte que foi construída, sobretudo a partir do século XVIII, que vigorou até meados do século XX, ela já não tem mais sentido. Ou mais do que isso, ela sempre serviu a um projeto de sociedade que é um projeto perverso. Por isso que, inclusive, o vaso vale $1 milhão. Nesse sentido, uma certa iconoclastia, ou revolta, ou violência, ou destruição, são absolutamente necessárias. Não que elas tenham que ter foco, no sentido de que elas têm que transformar um estado de coisas. Não, elas têm que simplesmente jogar o vaso no chão e quebrar. Ponto. Acabou aí. Não tem que ter nenhum desdobramento disso. Essa falta de desdobramento, ou seja, essa falta de uma construção no tempo, essa falta de uma nova utopia, é talvez o ponto-chave da perspectiva do filme do Toto. Não vamos cair na mesma armadilha novamente. A armadilha está aí o tempo todo, até porque somos como que herdeiros desses 200, 300 anos anteriores, sobretudo nós aqui no Brasil, somos um país que vem da colonização europeia, etc, 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 e herdamos muita coisa de lá. Então, se nos deixarmos enredar pela armadilha, vamos cair nela. Vamos eventualmente sair para novas ideologias, vamos eventualmente sair para novas apostas num Estado forte, ou seja, um Estado fascista, vamos sair aí para alguma coisa que vai ser uma grande desilusão um pouco mais à frente. Então não vamos fazer nada? O gesto de revolta vai se tornar inócuo? Essa é uma questão. E uma questão, eventualmente, muito significativa, na medida em que não há mais como não viver em comunidade. Uma tal escala como o mundo é hoje, é impossível viver isolado. O filme, inclusive, comenta isso. Então, o verdadeiro problema, ou o verdadeiro paradoxo é isso. Como ser alguém que conduz sua vida de forma livre, essa questão da liberdade é colocada ali a certa altura do filme, e ao mesmo tempo não perceber que essa liberdade não existe, que ela está restringida, confinada, subordinada, sufocada por alguma coisa que eventualmente o indivíduo nem sabe o que é. A manifestação mais simples disso chama-se lei. Eu posso ir ali na frente e atravessar a rua, mas não posso ir ali na frente e quebrar o carro que esteja ali. Como lidar com o impulso de momento, isso a revolta é sempre momento, que faz com que eu exploda e vá lá e queira quebrar o carro, não quero atravessar a rua, eu quero quebrar o carro. Se alguém depois me perguntar por que eu quebrei o carro, eventualmente eu nem vou saber dizer por quê, mas eu tinha que quebrar o carro. E esse estado de ebulição, esse estado de fervura máxima, para usar o título de um filme do João Vu, esse estado limite é o que parece ter retornado aí dentro da história no começo do século XXI. Como lidar com isso? Reconhecendo que o mundo agora é uma selva, nesse caso, de imagens e sons, reconhecendo que o mundo agora é extremamente fragmentário em suas estratégias de compreensão de sua própria existência, reconhecendo que o mundo agora não oferece mais respostas tão simples. Vamos construir a sociedade perfeita. Já se sabe que isso não existe, que isso era uma miragem, que isso era uma quimera. O que existe? E existe na perspectiva de quem? As perspectivas não vão coincidir. E não há possibilidade de fazer todo mundo aderir à mesma perspectiva. Seria a mesma ilusão, a mesma utopia anterior. O que fica é um jogo de imagens aparentemente
contraditórias e que se entrechocam. O que existe é um jogo de palavras que o tempo todo faz a negação da negação da negação. O que existe aí é uma dificuldade de entender certas premissas. Uma delas, que eu acho a mais interessante no filme do Tuoto, é uma premissa difícil de se lidar. Existe eu trabalho com preservação de filmes, é um mundo concreto e real, e nesse mundo a gente luta o tempo todo contra um dado coloquial, a gente luta contra a morte, nesse caso a morte dos filmes. E tudo que a gente faz é para que o filme sobreviva 200, 500, 1000 anos. Como as pirâmides, que também eram a morada dos mortos, para que eles sobrevivessem e um dia renascessem. Tem um preservador que hoje em dia trabalha nos Estados Unidos, que é o Paulo Kerkhoff, é o diretor da George Eastman House. Ele escreveu um manifesto ali por volta de 2010, e o primeiro aforisma do manifesto dele é mais ou menos o seguinte: é preciso deixar as coisas morrerem. As coisas não duram para sempre. Por mais duro que isso seja, isso faz parte do mundo, faz parte da existência. Então, por mais bela que seja a flor, ela vai morrer um dia. E aceitar isso é de uma dificuldade monumental. Porque toda a nossa tradição foi no sentido contrário. Foi no sentido de superar a morte. E, particularmente nisso, tu vai lá recorrer ao Walter Benjamin, não por acaso, porque o Benjamin vai identificar muito claramente a função original da fotografia e, por consequência, do cinema, que é a de justamente trazer os mortos novamente para o convívio dos vivos. Porque o morto, até o início do século XIX, era uma lembrança. A partir da fotografia, ele é uma presença. É como se ele não estivesse lá. E quando a fotografia ganha movimento, que é o cinema, é quase como se ele estivesse ali do meu lado. Eu posso ver meus filhos pequenos, com adolescentes, adultos, já na idade mais idosa, e eu posso vê-los em vida. Uma vida potencial, mas em vida. Então é como se a fotografia, sobretudo o cinema, nos permitissem de fato enganar a morte. E isso é uma ilusão, claro. Mas ao mesmo tempo é um reconforto. E esse reconforto ganhou uma presença de tal ordem que hoje estamos absolutamente cercados de imagens em movimento por tudo quanto é lado. Eu vim brincando com eles dois hoje em dia, porque eles não paravam de tirar fotografia. Onde vai caber tanta fotografia? Não é nem onde vai caber, é o gesto, né? É o impulso, é a necessidade. Então, nesse sentido, quando enfrentamos a situação da destruição, a gente reage instintivamente dizendo: não, temos que preservar. O Paulo Kerkhoff diria: não temos que preservar se aquilo incomoda a tal ponto que é preciso destruir. Então a destruição faz parte do processo. A iconoclastia faz parte do processo. Como se, eventualmente, seja lá os iconoclastas do século VII ou Tuoto dissessem: não devem existir imagens para tudo. Ao contrário, eventualmente a tela tem que ficar preta. Vocês sabem que tela preta é a ausência de luz, que significa metaforicamente a ausência de vida, etc. Aquela coisa toda. Então o Tuoto usa sistematicamente esse recurso plástico, estético, um pouco até para criar esse lusco-fusco, mas também criar a presença da imagem e a ausência da imagem. A presença gera 1000 possibilidades, mas a ausência é uma só. E na ausência da imagem, o que temos? Só a palavra. No início, era só a palavra. Então, essa voz sobre uma tela preta
tirada de um monte de filmes, mas que está completamente descontextualizada. Por exemplo, não vemos Terra em Trânsito, ou por outro lado, vemos um pequeno momento só, breve, de Terra em Trânsito. Quando as vozes do Jardel Filho e da Glaucia Rocha intervêm, a maior parte do tempo não tem Terra em Trânsito. Essa voz ou essas vozes estão como que descontextualizadas e elas ganham aí uma dimensão oracular, ganham aí uma dimensão divina. Elas são Deus. Então, as palavras são inúteis, talvez as palavras dos homens sejam inúteis, mas curiosamente esse é um filme que eu acho que acredita novamente nas palavras de Deus. Vamos passar para vocês, porque eu acho que eu já falei demais. Diga. Como é que foi o lance dos direitos das imagens? Ele teve algum problema com os direitos das imagens? São muitas, né, de diferentes lugares. Ele pagou, não pagou? Não pagou nada. Você não leu a última cartela? Não. Ele cita a Constituição brasileira. Porque já as luzes já estavam acesas, eu vi que tinha Constituição. Filme tem que ir até o último fotograma sem luz acesa. Ele teve algum problema com isso, não? Ele pode vir a ter, porque de um ponto de vista estritamente legal, ele pode ser processado centenas de vezes. E ele vai ter uma batalha judicial enorme para opor a Constituição brasileira, que diz que um artista ele tem o direito de utilizar materiais prévios à criação dele para criar uma obra nova. Isso está na Constituição. Então, eventualmente, eu posso pegar palavras de romances, fotografias, disposições, trechos de música, trechos de filmes e criar uma obra nova. Para advogado isso não rola. Aqui no Brasil isso, né? Em muitos lugares do mundo. Isso não é só uma legislação brasileira. Em geral, as constituições entendem que a arte da sátira, a arte da crítica, a arte da colagem são novas criações. O problema é que no caso do cinema, Hollywood, mais fortemente, porque tem muita grana, pagou advogados para dizer não. E os advogados, em geral, convencem os juízes de que não, você está pirateando, olha o termo, pirateando a obra alheia, porque não está respeitando o direito de criação, o direito econômico do outro artista, etc. Eu sempre gostei da palavra pirataria, né? Porque quem introduziu a pirataria no mundo foi o primeiro mundo, né? Os ingleses principalmente. Ficavam roubando tudo de todo mundo e enriqueceram assim, na base da pirataria, né? O Pirata do Caribe tinha uma rede, né? Toda uma rede bem complexa, muito antes de internet, que eles sabiam o movimento de cada um, né? O Hollywood, que ficava roubando as ideias das outras cinematografias, refilmando aquilo sem pagar os direitos. Tipo, Cidade de Deus ser refilmado como Quem Quer Ser o Milionário, não pagar um centavo lá. Recentemente isso aconteceu no mundo da música, né? Na indústria fonográfica lá fora, nos Estados Unidos, né? Isso, música eletrônica. Tem um poeta que isso é uma coisa muito simples, né? Assim, não há criação que surja do nada. A criação surge de criações anteriores. Não é que tudo se copia. Você dialoga, você repensa, você refaz, você recoloca, você dá um outro sentido, mas você não faz aquilo no vazio. Que é o Ezra Pound. Ezra Pound dizia isso com todas as letras. Então, isso sempre pareceu absurdo, tá? Aos olhos de muitos artistas, aos olhos dos produtores, dos interessados no capital, obviamente que não. Mas isso é tão ou mais curioso que foi uma Constituição que instituiu uma perspectiva muito clara em relação a isso e determinou, inclusive, que se a obra de arte vai ter valor econômico, ela pode ter e acabou assumindo esse caráter, isso tem que ter um limite. Porque tem que ter uma janela de exploração comercial e depois você tem direito de uso absolutamente disseminado. Foi a Constituição dos Estados Unidos da América em 1776. Essa Constituição, numa das suas primeiras emendas e tal, etc., ela institui a figura do domínio público. Não sei se vocês sabem disso. Quem criou o domínio público foi os Estados Unidos. Foi o Thomas Jefferson. Sim. E o Jefferson dizia, não dá para deixar isso aí
sem que os outros possam usar para sempre. Isso é um absurdo, senão a cultura vai paralisar, a sociedade vai paralisar, vamos morrer. Ele tinha essa clareza. Só que houve uma enorme batalha a partir do final do século XIX contra a ideia do domínio público. E essa batalha ainda é mais terrível na área audiovisual. Mas o Tuoto muito claramente colocou lá o artigo e disse, olha, estou aqui recriando, minha obra não é igual às anteriores, não. Estou fazendo uma outra coisa. Então não me venha cobrar direito autoral porque eu não vou pagar. Mas, Hernani, esse formato, né, esse novo formato que é considerado filme, que pra gente pra mim é uma novidade. Eu nunca tinha visto, né, esse formato ainda sendo considerado, se bem que a palavra filme parece que não existe mais, é audiovisual, né? Em função disso, dessa mudança de... Olha, vamos tentar uma mínima conceituação. Assim, a palavra filme existe se você utilizar como sinônimo da obra audiovisual. Não importa se é para televisão, se é para internet, se é para sala escura, a obra em si é um filme no sentido de um conjunto de elementos que articulam aquela expressão, que são sempre os mesmos. Aí não, o quadro, o corte, etc. Esse tipo de cinema, eu chamo de cinema. Sou velho, não vou mudar muito, para mim é tudo cinema. Já é o hábito. Eu deixo essas querelas para os intelectuais. Esse tipo de cinema, ele ganha uma definição mais clara com uma obra muito famosa, muito importante do Godard, que é o Histoire du Cinéma, que é um conjunto de vídeo-ensaios que ele começou nos anos 80, que ele só foi terminar no século XXI, e onde ele um pouco revisita a história do cinema, e mais do que a história do cinema, a história da civilização ocidental, deslocando trechos de filmes do seu contexto original e fazendo com que eles ganhem um sentido novo e criem ali uma narrativa nova, que é uma narrativa, digamos assim, muito aberta, no sentido de que é uma grande reflexão. Então, essa estratégia digamos assim, de uso do material de arquivo, de uso da própria história do cinema como uma base de criação nova, ultrapassando inclusive o mero sentido da colagem, ou seja, da justaposição, se estabeleceu nesse momento e ganhou uma força incrível no século XXI. Você pode chamar isso de filme-ensaio, filme-colagem, pode chamar de cinema de arquivo, tem um monte de expressões. E há variações nesse uso, mas basicamente é um material de arquivo, ou seja, um material pré-existente, que você vai rearticular de alguma maneira e eventualmente pode ganhar essa dimensão, entre aspas, mais filosófica, como no filme do Tuoto, e isso tem essa matriz como referência maior. Então, eu diria que é uma das vertentes mais significativas, mais importantes, mais influentes do cinema contemporâneo. Mas ela não é vertente exatamente nova, ela já tem uns 30 anos. Ela se tornou mais presente por causa, sobretudo, do YouTube. Boa parte do que o Tuoto usa, ele achou no YouTube. Nesse sentido, o YouTube criou o arquivo de imagens para a humanidade. Qualquer um pode ir lá e começar a pesquisar, a copiar, a remontar, etc. Inclusive, logo no início do YouTube, uma das primeiras tendências a fazer sucesso dentro ali, e que era desenvolvida pelos jovens que descobriram aquele negócio, era remontar filme, era fazer seleção de cenas, era colocar altruições sobre, etc. Não era exatamente uma novidade, mas aquilo ganhou uma visibilidade, uma escala muito grande pelos chamados youtubers, e depois artistas com maiores pretensões como o Tuoto linkaram isso com ensaios anteriores como o do Godard e disseram, aqui tem um caminho, aqui tem uma vertente, aqui tem uma possibilidade, e ele levou isso adiante. Mas só para complementar uma coisa, mas mais importante do que essa questão que eu chamaria de formal, é o fato de que quando o Godard vai fazer o Histoire du Cinéma, ele vai fazer essa série sobre o impacto de uma ideia que o Tuoto retoma aqui brevemente, que é a ideia de que o cinema acabou. O cinema morreu. Que é uma ideia muito importante se considerarmos um certo tipo de cinema, uma
certa configuração social, um certo ritual antropológico, uma certa, inclusive, relação emocional, sentimental, estética, como que se chamava de cinema em meados do século XX, que acabou, isso acabou. E o Godard reconhece plenamente isso e diz, bom, no momento da morte do cinema, agora eu posso falar desse momento anterior, desse passado do cinema, e tentar entender o que foi isso. Nesse sentido, o Godard reconhece uma coisa muito importante, que é a existência da morte das coisas. Porque, sobretudo nos anos 80, nos anos 90, foram momentos em que você ou filmava ou cantava muito dizendo rock and roll can never die, mas ele já tinha morrido. O cinema está aí, está vivo. Não, já tinha morrido. Aquilo acabou. O que sucede àquilo utiliza eventualmente os mesmos elementos, as mesmas matérias, as mesmas propriedades, mas não é mais a mesma experiência. A experiência do que se chamou de cinema em meados do século XX não existe mais. E no momento que o digital se afirmou como, de fato, a nova tecnologia cotidiana da humanidade, isso ficou muito claro. Esse tipo de filme há 50 anos atrás, ou o outro arrumava $1 milhão, ele não fazia. Ou ele pagava os direitos, ele não fazia. Ou ele tinha acesso a um laboratório com saco para fazer isso, ele não fazia. Hoje não, ele faz em casa. Sei lá, R$500 que ele gastou de luz para o computador dele. Então, é um outro mundo e é uma outra experiência. Se eventualmente você propõe isso aqui para a sala escura, etc., não tem o mesmo sentido que tinha 50 anos atrás. Por isso que, inclusive, talvez para você pareça muito novo. De fato é. Menos o filme em si, mais a experiência. E aí a gente reencontra esse tema da morte. De como esse tema da morte ele é extremamente importante, porque essa ilusão de que tudo caminha para superar a morte paralisa tudo. Porque de um lado justifica verdadeiras barbaridades, como essa sociedade de consumo contemporâneo que diz, não, você vai ver 100, depois você vai ver 150, depois você vai ver 200 anos, 500 anos, etc. Justifica os Michael Jackson se colocarem numa câmara criogênica porque vão ser ressuscitados daqui a não sei quanto tempo, ou a ideia de que você vai se transferir para um chip, para alguma coisa lá, que vai ser colocado num robô. E se a gente perceber o impacto disso nos anos 80 e nos anos 90, a gente vai entender certos filmes como o AI, Inteligência Artificial, do Spielberg / Kubrick, que chega lá num determinado momento, que o personagem principal já é um robô que tem memória lá, passado humano, mas chega num determinado momento que a Terra simplesmente se exauriu, a humanidade toda morreu, e o robôzinho vai ser resgatado com um ET qualquer lá no ano 3 milhões, não sei o quê. Então, esse tipo de filme surgiu ali para dizer, não, tudo morre. Então o tema da morte ele é colocado nessa perspectiva, sabe, filme ensaio, vamos chamar assim, pelo Godard e é retomado aqui pelo Tolto. O Tolto coloca claramente essa dimensão como uma dimensão que precisa ser pensada como uma forma de superar, digamos assim, uma estagnação, um entrave, uma paralisia. Porque nesse momento da revolta, sobretudo de 68, no caso da brasileira de 2013, o que se seguiu a ela foi uma paralisia. Porque, eventualmente, você não aceitou que um determinado mundo estava morrendo ali. E estava. Então, nesse sentido, esse ensaio do Godard ele é extremamente importante, nem tanto pela forma, mas muito mais pela ideia que ele carrega e que o Tolto retoma aqui. Então, esse filme me causou uma certa angústia, né? Parece que a humanidade está num beco sem saídas e a gente não tem muito para onde correr, né? Agora, hoje é o 3º encontro, né, desse curso e você tem colocado muitas questões com relação ao tempo, né? E você mesmo disse que o Brasil tem feito muitos filmes sobre o passado, e dentro desses filmes sobre o passado,
a cinebiografia que mais se destaca, né? E é como se a gente quisesse recuperar um tempo que já passou. Sim. Então, a gente também não tem muitas histórias de ficção científica no cinema brasileiro. A gente não sonha muito, né, com o futuro. Né? Aí só resta esse presente, né? Só resta esse presente. E o que a gente vai fazer com esse presente? Né? É como se fosse uma grande cilada. Né? Armadilha. A armadilha é essa. A gente cai na armadilha porque o que sobrou é só o momento. Né? Esse momento que a gente tem para viver. Né? E o que você vai fazer com esse momento? Eu fiquei meio esperançoso no meio do filme quando ele coloca as relações homem e mulher como uma possibilidade, né? Só que no final, aquele casal andando pela estrada e ela se agarrando a ele, depois ela cai, né? Com aquele poema dizendo que as palavras são inúteis, você fica no desespero, né? Dá um desespero, dá uma angústia. Uma angústia monumental. Olha, na perspectiva do Tuoto, qual é o remédio? É o amor. É o amor. Então, onde está a cegueira, ou o equívoco, ou o erro, em meio ao mundo contemporâneo? O ódio. O oposto seria o ódio, a violência. Mas nem é isso. Isso existe, isso está lá. O que não existe, ou o que está ausente, é o amor. Então, essa... Não sei se é uma resposta, mas essa indagação dele, em alguns momentos passa pela ideia de que o indivíduo se apartou do outro. Se isolou. Que talvez, para mim, a parte mais fraca do filme, que você vai cair num discurso de individualismo e tal. Isso é bobagem. Ele não sabe elaborar o amor. Essa que é a questão. É uma incapacidade. Mas dele, não do amor. Do mundo contemporâneo. Aí é do cineasta mesmo. Tá? Mas a humanidade também está nesse de modo geral. As pessoas não se amam mais? Não sei, é muito equívoco aí, não está? Eu acho que elas continuam se amando como sempre se amaram. Transformar esse amor em alguma outra coisa talvez seja a questão. Eu acho que aí isso não se coloca de forma devida e eventualmente alguns planos se confundem. Porque, por exemplo, o Pasolini vai negar o amor porque ele vai dizer que o amor foi transformado numa exploração. O amor aí se exauriu não por ausência, mas porque ele foi transformado num commodity, uma relação de poder. Tá? E nesse sentido ele diz, bom, chegamos aqui e é um beco sem saída. Porque quando a gente chega no poder, ferrou. Tá? Então, se é que eu posso usar essa metáfora que eu estou colocando aqui, a armadilha para o amor é o poder. É aquele negócio, o Hamlet, uma vez que se transforma em Hamlet, não tem mais nada na frente dele. É só aquilo e ele é solitário. Então, essa armadilha é uma armadilha muito difícil de ser destrinchada, reorganizada, de você construir a saída, etc. Na medida em que, inclusive, a própria ideia de amor que você tem nos últimos 200, 300 anos, ela é uma ideia muito mutante. O amor se transforma muito rapidamente aí ao longo desse tempo. A própria ideia de amor, ela fica muito fluida, vamos dizer assim. Por outro lado, quando a gente lida com o passado, como na cinebiografia, a gente tem que se perguntar cinebiografia do que ou de quem e como. O que a gente lembra mesmo desse passado? Em geral, dos momentos felizes. É a cinebiografia do Caetano, não é a cinebiografia do cantor anônimo que nunca conseguiu ser Caetano. Mas ele existe tanto quanto os Caetanos da vida. Na verdade, ele existe muito mais do que os Caetanos da vida. Ou transferindo para o futebol, para cada Neymar tem 1 milhão de anônimos que querem ser Neymar, mas que são apenas jogadores de futebol, medianos, etc, etc, etc.
a vida, entre aspas, mediana, nenhuma vida é mediana, mas se considerarmos a vida comum da maior parte dos mortais, ela é uma vida sem interesse, insípida, desprovida de qualquer valor? É claro que não. Uma das questões que você tem no mundo contemporâneo é que você exponenciou aquilo que supostamente é correto, é vitorioso, deu certo, etc., e estabeleceu o resto como sendo a antítese disso. Os americanos são os reis dessa bobagem, assim, um rei e 1 milhão de losers. Tá? É aquele que conseguiu e o resto que não conseguiu. Tá? E os americanos, eles gostam de se retratar no momento, enfim, da derrota, entre aspas, como o pior dos seres, o pior dos mundos. Não, que o cara naufragou na sarjeta e de lá não saiu mais. É essa a imagem que devemos ter, de fato, para a vida em meio ao mundo. É ali que está, digamos assim... É só isso, né? É só isso. Para usar uma palavra do filme, é ali que está a essência? Para mim, não. Tá? Mas, por exemplo, esse cinema brasileiro que apostou na cinebiografia, apostou no mito, né? No mito daqueles que, digamos assim, triunfaram. Tá? Então, esse triunfalismo eu acho um equívoco, né? Um aviso para todos, às 10 horas, quem está fazendo curso de videomapping, no caso o curso está começando agora. A gente pode ficar aqui eternamente, mas quem quiser fazer o curso está começando agora, que tem alguns alunos que estão nas ruas. Né? Desculpa, eu nem sabia que eu já tinha chegado a Passa voando. Né? Mas enfim, para dar um fecho e meio que encerrar a coisa, que também está tarde, esse cinema brasileiro contemporâneo que foi por essa vertente, foi uma vertente equivocada, claro. Tá? Então, utilizou a solução fácil, que é um passado glorioso, que deveria ser reposto, o passado nunca se repõe, abdicou de qualquer utopia, qualquer fantasia de futuro, e ficção científica realmente não funciona aqui, nem na prática, no sentido tradicional, porque não temos milhões para gastar em cenários e efeitos especiais, nem de uma forma mais criativa, a la Godard, que o computador não é um computador, o computador é um ventilador, Alphaville. A gente não faz isso. Não faz não porque não possa fazer, mas porque a ficção científica não é uma vertente tão interessante assim para dialogar com a cultura brasileira. E nesse sentido, enfim, sobrou-nos o presente. Um presente que é, em geral, visto como uma maldição. Como uma maldição reiterativa. Por isso a brincadeira. Não me venha com recomeço. Tá? Não me venha com a velha imagem do Brasil que não deu certo. Aquelas coisas todas. Né? Porque não é isso. Porque a história não se repete. De fato, isso é uma bobagem. E, por outro lado, porque existe uma questão de fundo aí em insistir nessa imagem. Por que insistimos que estamos aprisionados num presente terrível? Essa que é a questão. Então, esse filme é muito bacana porque ele revolve essa questão, não oferece exatamente respostas definitivas, mas revolve essa questão e ele é muito impactante. Eu particularmente, acho o filme muito bonito. Né? E para cima, eu não vejo o filme como para baixo. Para mim ele é uma espécie de pós-sinfonia audiovisual. É um filme quase romântico para mim. Tá? Eu tendo a não me prender ao imediato das imagens, que é uma advertência que ele dá no início, né? Olha, o real não é o real, em termos de imagem. E se a gente compra essa advertência, a gente sai para outra tangente em meio ao filme. E ele, nesse sentido, oferece ali a possibilidade de você pensar em um monte de coisa, ou sentir um monte de coisa. E, eventualmente, não cair nessa armadilha de achar que o Brasil está condenado ao fracasso. Né? Porque não está. Que, inclusive, faz filmes como esse, aí a essa altura do campeonato. Mais perguntas? Não, 10 horas é um horário bom para encerrar a coisa toda. Obrigado. Nada. Obrigado a vocês. Amanhã continua.